Começando mais um episódio do SenaCast. Hoje estou eu aqui, o Thalisson, de volta, que ele teve um problema médico ali, ele teve que tirar um atestado e agora ele voltou. E hoje a gente está com outra convidada muito especial, pode se apresentar. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou professora de Sociologia e Filosofia e vou participar de um SenaCast no dia de hoje. Tá, vamos lá. Eu vou fazer para você 5 perguntas e depois o Thalisson vai fazer mais 4. E é isso. Na sua opinião, quais são as causas por tanta conversa dentro da sala de aula? Eu acredito que a conversa em sala de aula seja, na verdade, um reflexo do que a gente tem vivido nos últimos anos. Assim, eu acho que por muito tempo vocês foram privados de um espaço de socialização e agora isso vem com muita força e eu acho que é algo bem característico assim da idade de vocês, do ensino médio e de todas essas questões que vocês têm passado e que nós, professores, também temos passado nesses últimos 2 anos, mais ou menos. É que é complicado porque a gente ficou basicamente 2 anos sem nem conversar, conversando, mas por WhatsApp, alguns que se Sim, ligavam que era mais íntimo, mas teve muita gente, nem sabia o nome do outro. sim, Tipo, eu literalmente tem. A maioria das pessoas da sala não sei o nome. Você aham, pode até ver na educação física, eu geralmente falo as pessoas pela camisa, tipo, ou o Paris Saint-Germain ali, o aham, Michael Jordan ali. Eu não sim. falo o nome. Vocês foram privados de coisas que são muito importantes para os adolescentes, né? Para as crianças também, mas os adolescentes precisam desse espaço de convivência, desse diálogo, dessa troca, mas eu acredito que às vezes foge um pouco do controle e se intensifica em sala de aula. Vamos para a próxima então. O que você acredita ser necessário para mudar e acabar com o desrespeito? É que eu acho que essas mudanças, elas acontecem a longo prazo, assim. Então, eu acho que o diálogo ainda é a chave, por isso que às vezes é um caminho que é desafiador e é cansativo, porque pra gente, enquanto professor, é muito mais fácil só tomar medidas punitivas ou algo do tipo, mas essa não é a proposta do Senac, não é a minha proposta pedagógica enquanto professora. Então, eu sempre parto da ideia do diálogo. Só que o ensino médio é uma coisa complicada, porque nós não vamos ver as mudanças em vocês agora. Tudo que a gente está plantando na cabecinha de vocês e no coração aí de vocês, a gente só vai colher daqui um tempo. Então, por isso que o ensino médio acaba sendo uma etapa bastante complexa, porque ao mesmo tempo que vocês estão nessa fase de transição, essa fase de muitos desafios, as mudanças, inclusive mudanças de comportamento, elas só vão acontecer daqui a um tempo. Então, eu ainda tenho a esperança de que vai melhorar. Algumas coisas eu noto já uma melhora, assim. No desempenho de vocês, por exemplo, né, na sala de vocês, tomando como exemplo, o desempenho nas atividades, acho que o comprometimento eu senti uma melhora significativa. Mas ainda temos umas questões aí em relação às conversas paralelas, brincadeiras descontextualizadas, mas que de certa forma eu já vejo alguns pequenos avanços. Estou sendo positiva. Sendo bem positiva. Mas também acho, como você disse que teve uma melhora, desde quando começou o ano, acho que no começo do ano tava muito pior que, todo mundo quase novo, ninguém tinha conversado muito. A gente teve o quê? Um mês de aula no primeiro ano, Sim, presencial. Aí a gente chegou para um novo ano com todo mundo junto, então, sim. foi um pouco mais, mais conversa, mas agora, É, depois de próprias conversas com a Priscila, com os professores, deu uma boa melhorada, eu acho, não muito, mas, tá sim. tendo. Mas pra, tipo, pessoas como eu, que eu, pessoalmente, eu tive uma ansiedade social, assim, eu tinha um medo de que eu tinha que falar com a pessoa. Ainda mais voltado online, que eu já não falava com ninguém do online, ainda ficar aqui cheio de gente que já tinha até um grupo formado aqui, eu não sabia, tinha canto da sala que já estava formado. É, Eu não sabia, pra mim verdade. muito difícil, eu fui começando a desenvolver agora no segundo ano, ainda para metade do segundo ano que eu consigo Sim. desenvolver isso. Mas isso que vocês falaram é algo muito, muito verdade, assim, porque vocês vieram obrigatoriamente no presencial em outubro do ano passado, né? Então a gente teve aula ali em outubro, novembro e férias.
Aí tem uma teoria também que a gente tem conversado entre os professores, que é o fato de vocês terem passado o nono ano no online, no EAD, porque vocês passaram o nono ano tendo aula online, e grande parte do primeiro ano foi online e depois aquele remoto, o híbrido, né, que a gente teve o híbrido por algum tempo aqui no Senac também. Então, de certa forma, vocês tiveram um pulo temporal do oitavo ano pro segundo ano do médio, sabe? Então, eu entendo alguns comportamentos, mas é óbvio que eu não tô também passando pano para alguns tipos de comportamentos que são de fato desrespeitosos. Mas é uma característica muito de uma infantilidade que eu acho que tem a tendência de melhorar. Ainda mais agora que vocês estão no segundo ano que vem no terceiro. Mas muita gente criou fobia social mesmo. E a gente entende, né? Os professores também têm passado por esses desafios e ainda têm sentido isso. Mas eu acho que com o tempo vai melhorar. Sem falar também dos problemas para retomar as matérias que tem. Porque, por exemplo, na minha experiência, eu no ano não fiz nada, literalmente. Porque era aquele EAD de escola pública. Ou seja, não tinha um professor realmente. O que eles falavam era uma live com umas 1000 pessoas, com gente falando merda no chat. Ou seja, eu simplesmente ignorava porque eu já sabia que não ia conseguir entender e eu jogava basquete na rua. Era mais fácil. Não, isso é um ponto, né, que o Thaleson falou, a falta de estrutura e de infraestrutura de escolas. Temos alunos aqui que vieram de várias escolas e várias realidades diferentes, então a gente também tem que considerar isso nessa retomada dos saberes e do ensino, né. Isso também tem sido bastante desafiante, assim, desafiador, porque, de certa forma, tem coisas que a gente precisa retomar, que é do Fundo 2 e que a gente tá aos poucos tomando fôlego, né. Vai demorar, gente, sendo bem honesta, vai demorar. Tá bom. Quais ideias você acha que tornariam as aulas mais interessantes? Tipo, uma ideia que possa prender mais a atenção dos alunos, uma ideia diferente, assim, mesmo que a gente saiba que o Senac tem uma proposta diferente. Isso a gente tem comentado muito entre os docentes, porque a gente sempre tenta se renovar a cada semana e pensar coisas diferentes a cada semana. Uma coisa que eu senti que funcionou muito na sala de vocês e em outras salas também. Atividades diferentes como encenação, roteiros de teatro, como a gente fez. Então, eu acho que chamar vocês para esse lugar de protagonismo tem funcionado, pelo menos nas minhas aulas, né? Eu acho que o esquema de aula invertida, o esquema de roteiro de encenação, de coisas que sejam mais divertidas, leves, assim, tem funcionado sim. Mas, infelizmente, eu acho que vocês, no geral, todos os alunos, têm muita dificuldade em fazer aquilo em que vocês não sentem prazer. Corrigindo, tá? Prazer em sala de aula, por favor, edição. No sentido de que às vezes é uma matéria difícil, complicada, que vocês vão ter que ficar prestando atenção. Numa aula que às vezes é um pouco mais expositiva, vocês desfocam muito, mas aí vai o exercício de vocês também entenderem que aquilo faz parte do processo de aprendizagem, que algumas aulas que não são tão legais são necessárias também. Mas, particularmente, eu tenho tentado fazer algumas aulas diferentes para trazer mais a turma comigo. E tem dado certo, pelo menos eu acho. Mas isso eu acho que funciona só na maturidade, sabe? A pessoa vai amadurecendo, ela vai entendendo que ela tem que fazer até o que ela não gosta, o que ela não acha prazeroso. Verdade, concordo. Você concorda com a frase, quase tudo que se aprende na escola nunca será usado na vida? Olha, não concordo. Inclusive, essa é uma frase que a Bruna do ensino médio já usou muitas vezes, assim, olhando para o meu passado. Só que eu acho que, como o Thaleson falou, é uma questão de maturidade. No momento em que a gente vive essas circunstâncias, a gente não dá o devido valor. E aí aquele velho papo de dizer assim, se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria sido um pouco mais grata e teria aproveitado mais essa oportunidade. Então, eu não acho que a gente desperdiça tempo na escola, no ensino médio, não. Eu só acho que alguns conteúdos e algumas questões são mais complexas e que a gente, às vezes, precisa dedicar mais tempo, ou até mesmo, talvez, conteúdos que agora, no ensino médio, o adolescente não vai conseguir, não vai gostar muito. Se ele retomasse isso um pouco mais na fase adulta, seria melhor. Mas eu não concordo, assim, eu acho que muita coisa que a gente aprende no ensino médio, ainda mais no ensino médio do jeito que vocês vivenciam hoje,
eu acho que contribui muito, assim. Eu queria ter tido essa experiência no ensino médio. Eu acho que eu teria aproveitado muito mais como aluna do que na minha escola, que era um ensino tradicional. É que, tipo, é complicado, que muita gente, tipo, na própria internet fala isso, tipo, até eu já, tipo, todo mundo já pensou isso, tipo, tem algumas coisas que você não gosta e, tipo, você fala, mas isso eu não vou usar, tipo, eu não vou mentir, eu não gosto de matemática, eu não entendo muito matemática, tipo, dependendo da área que eu quiser seguir, eu acho que eu nunca vou precisar de matemática, mas, tipo, como a Valesca falou pra gente, tipo, é muito importante a gente ter uma base de tudo. Sim, e o ensino médio proporciona isso para vocês. Eu costumo até brincar que eu falo que os meus alunos do ensino médio do cursinho são 1000 vezes mais inteligentes do que eu. Mas não é nesse sentido de eu não me achar inteligente. É que vocês têm contato com várias áreas e vários saberes. Ao passo que a gente está na graduação, na pós-graduação, mestrado, etc., a gente vai, de certa forma, se especializando cada vez mais num assunto. Esse olhar amplo, esse olhar sobre as diversas áreas, só vocês, alunos do ensino médio, e os alunos de pré-vestibular, que na minha visão têm. Então eu costumo dizer que vocês às vezes manjam muito mais de várias coisas do que eu, que me especializei em ciências humanas e sociais, que me especializei em sociologia, bacharel, licenciatura, né? Então, assim, vocês têm mais esse campo de visão ampliado do que a gente. Então, aproveitem, assim. Aproveitem. Tá, agora a última pergunta que eu vou fazer, depois o Thales vai fazer mais algumas. Qual é o seu sentimento quando há muita conversa dentro de sala de aula? Tipo, a gente sabe quando você tá querendo dar aula ali, aí uma turma fica conversando, você não consegue explicar, tipo, o que você sente num momento assim? Olha, dificilmente eu fico chateada ao extremo, assim. Eu fico incomodada e eu me sinto, de certa forma, como se eu não tivesse mais a condução da aula, assim. Eu me sinto, como que é o nome? Prepotente, assim, de certa forma? Impotente, exato. Me sinto, às vezes, até incompetente, assim. Eu não fico tão chateada, às vezes eu fico bem brava, mas eu tento não demonstrar muito isso, porque eu não acho que todo mundo da sala mereça essa versão da professora Bruna em sala de aula por conta dos outros colegas. Mas eu me sinto bastante preocupada em muitos dos casos, assim, porque na real quem tá saindo prejudicado são vocês, a Pro também, óbvio. Tem dia que eu saio daqui muito esgotada, tem dia que eu saio daqui duvidando muito se eu seguir o caminho certo, assim, será que a sala de aula é pra mim? Então eu fico me colocando muito em questão quando eu tenho uma aula que não funciona. Eu fico pensando, será que eu sou boa o suficiente ou será que não? Então, esse sentimento de se colocar em questão não é da hora. Eu não indico para nenhum professor e nem para vocês também. Mas esse é o meu sentimento particular. O negócio que eu acho que é percebido é que, por exemplo, o Forner, ele é um cara que chega sempre alegre pra fazer a aula. Ele chega sempre com aquela vozinha dele, com sotaque. Fofo. Fofo. Mas aí com o passar do tempo da aula, ele vai parando, a voz dele vai ficando mais fraca, mais calma, sabe? Ele não vai mais tendo todo aquele... Ânimo, né? A gente perde o ânimo, isso é verdade. A gente fica cansado e desanimado. E os problemas vocais é um fato, assim, professores têm adoecido a voz. E isso é uma das coisas que mais afastam professores da sala de aula, né? Fora a depressão, a ansiedade. Mas essa questão da voz e do ânimo é muito verdade, assim. Tem vezes que a aula com vocês flui e eu fico super feliz, tipo, as aulas da ensinação. Eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz com o resultado. Aí você sai animada. Mas as aulas que não funcionam, a gente fica tipo, que pena. Não rolou, infelizmente. Sem falar que também é uma falta de consideração com quem tá ruim naquela matéria. Por exemplo, eu tenho muita matéria que eu tô ruim e às vezes os caras ficam falando lá no fundo, não entendo o que a professora fala, eu tenho que chamar pra perto pra entender. Ou ela para de falar pra esperar os pessoal terminar. Sim. A primeira coisa que eu faço é tipo olhar pra lista e pensar, se eu jogar lá, o que vai acontecer? Será que eu sou expulso? Mas esse é o fato, né? A sala acaba sendo prejudicada por conta de uma galerinha que não contribui, que parece que às vezes a gente tá dando
chute no mesmo lugar, assim, não sai do lugar, tem dia, né? E isso que me preocupa enquanto professora, o quanto esses caras ou essas pessoas estão atrapalhando o rendimento e a concentração dos outros, porque acontece, infelizmente. Bem, já que agora é eu que faço as perguntas, o que você acha da limpeza da sala? É um fato, quando eu chego na sala de aula de vocês, na primeira aula, a sala está de um jeito, e quando a gente sai, ela está de outro, assim, bastante desorganizado. Eu não diria tão sujo, mas eu sinto que ao longo do dia a sala fica mais bagunçada. E já teve algumas vezes de eu perceber bastante lixo no chão, assim, no final da aula, tipo, meio-dia e 45. E a própria questão das organizações da cadeira, né? Fica um pouco caótico. Então eu acho que tem uma piora do início até o final do período de vocês aqui. Qual a parte que você diria que seria mais suja? Seria o frente, o meio ou o fundo? Não, é nitidamente o fundo. E a gente tem notado algumas questões de desenhos na parede, na tinta, né, da parede da escola, justamente na área do fundo. Isso é uma coisa que não só eu, outros professores também têm notado, né? E como a cadeira de vocês se mexe bastante, às vezes até a própria marca da cadeira fica na parede da sala. Mas eu percebo mais sujeira no fundo do que na frente. Não sei, é indicativo de algo. Vocês vão analisar isso no podcast, eu não vou dar a minha opinião sobre, mas vocês vão notar que é um lugar específico da sala de aula. Tô surpreso com esse desenho na parede, segundo ano. É. Qual a maior reclamação que os alunos fazem para os professores? Olha, reclamação eu recebo muitas, no geral, assim, não só sobre a minha aula. Quantidade de atividades e trabalhos, conteúdo desinteressante e deixa eu ver o que mais que vocês reclamam. Na verdade, vocês reclamam de muita coisa, né? Que agora eu não tô conseguindo lembrar, assim. Vocês reclamam quando tiram ED também, não gostam. Eu já recebi reclamações de devolutivas e comentários nas atividades. Eu já recebi críticas e questões em relação a projeto do ano, a projeto de vida. Ah, mas não vale nota, não vale menção, então eu não vou fazer, coisas desse tipo. Eu acho que as reclamações têm sido mais em relação à estruturação das aulas e na quantidade de trabalho que vocês têm. São as duas que eu mais... E, infelizmente, uma reclamação recorrente na turma de vocês tem sido da própria sala de aula de vocês. Então, assim, professora, eu não aguento mais minha turma, professora, eu tô ficando doente, professora, eu tô ficando atordoado. Então, a turma de vocês reclama muito da própria turma. Um fato a ser estudado também. E na sua opinião, quais métodos poderiam ser usados em relação à conversa dos professores usarem? Dos professores para resolver esse Sim, tipo de questão? pra tentar resolver. Olha, eu sempre faço, vocês já até sabem, uma avaliação, um feedback dos alunos em relação à minha aula. Todo fim de bimestre eu tento fazer isso, porque pra mim ajuda muito. Então, pessoalmente, eu curto saber o que vocês têm achado do meu conteúdo de aula, do meu material de aula, do meu trabalho e das minhas disciplinas, das minhas áreas, dos meus componentes. Mas eu acho que essa é uma sugestão, que todos os professores façam uma autoavaliação também ao fim de cada bimestre, não só avaliem vocês, mas se avaliem como professor também. Eu acho que uma coisa que funcionaria era a gente ter algumas assembleias de alunos e professores a cada, sei lá, 6 meses, sabe? 2 vezes no ano, assim, pra gente conversar e colocar os pingos nos is. Mas uma assembleia coletiva, construída coletivamente, em que a gente pudesse, de maneira saudável e respeitosa, falar pra cada um o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente pode melhorar. Então não é só uma assembleia de desabafo, é uma assembleia visando outros caminhos de ação. Eu colocaria isso. A gente já fez uma assembleia uma vez, só que tipo, ela literalmente só fez uma vez e ela só melhorou um pouquinho a sala, depois voltou ao normal, sabe? Voltou comum. O cotidiano. Mas eu acho que vale a pena a tentativa. Como a gente falou, vocês estão amadurecendo, talvez com a maturidade agora um pouco mais avançada, seria uma alternativa legal, assim.
Mas uma coisa que eu queria elogiar, fique claro aqui nesse podcast, é que todos nós, professores, temos conseguido trazer a ajuda de alguns profissionais, né, em projeto de vida. Porque a gente percebeu que não dava mais conta de explicar certos assuntos para vocês. Então, por exemplo, vamos falar sobre sexualidade, questões emocionais e psicológicas, mercado de trabalho. Então, assim, nós não somos especialistas nisso, né? Então, a semana que vem, nos próximos encontros, a gente vai trazer psicólogo. Depois vocês vão ter... Vocês já tiveram, né, com as meninas da enfermagem na última semana para falar um pouco sobre as questões de doenças sexualmente transmissíveis, coisas desse tipo. Porque eu acho que tem coisa que professor falando para aluno não funciona, mas se é um especialista, alguém de fora, um convidado, uma convidada, eu acho que isso é mais interessante, assim. E vocês não ficam enjoados da gente também. Porque vocês enjoam da gente, né? Então, não, às vezes colocar uma outra pessoa para falar é legal para vocês e pra gente. Eu sempre gosto dessa ideia de sempre trazer novos temas toda semana ou pelo menos alguma vez por mês. Porque, por exemplo, na minha antiga escola, lá nunca teve nada sobre educação sexual. Literalmente, nunca teve nada. E se você perguntar pra qualquer pessoa lá, vai falar que todo ano sai alguém grávida. Literalmente. Não, esse papo é necessário, né? Igual o papo que vocês tiveram sobre drogas, mas óbvio que numa visão de um especialista. São coisas que é importante falar com o jovem, só que ao mesmo tempo os professores já exercem muitas funções, então acho que exercer função de especialista e orientador nessas coisas não é tão bom. Até por isso não, que você disse que às vezes não ser especialista e ainda querer falar sobre isso pode dar algum problema. Pode. É tá em o trabalho do projeto do ano, os pessoal lá que vai fazer uma palestra sobre educação sexual. Eu recomendei eles para ir para essa escola aí que eu tinha falado, mas eu não sei como que eles vão fazer, já que eles não são especialistas nisso. Eu não sei se eles vão estudar durante muito tempo, fazer meio que uma apresentação de slide ou algo assim. Eu indicaria que eles procurassem uma ajuda de profissional, pelo menos para que eles fossem acompanhados, né? Porque qual que é a legitimidade de adolescentes falando com outros adolescentes sobre um tema como esse, né? Então, acho que se eu pudesse dar uma indicação é que eles fossem com alguém que manja do assunto, né? Pra não ficar só no papo do achismo também. A gente precisa de pessoas que conhecem aquele tema de fato para levar aquilo como uma informação e não como desinformação. Senão vocês começam a trocar desinformação entre vocês e aí pode dar um erro muito grande. O que a gente não quer. Mas acabou, né? Então é isso. Muito obrigado por essa participação no episódio de hoje. Muito obrigado por quem está assistindo. E é isso. Falou. Tchauzinho.